Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira de lives aqui na Retina Pro, na nossa plataforma aqui no YouTube. Então, todas as quarta-feiras, pontualmente às 20 horas, a gente está aqui falando sobre saúde ocular, sobre diversas doenças, sobre como se manter saudável e como se manter a sua saúde ocular em dia. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, professor aqui na Universidade Federal do Pará, e a gente está nessa pegada de tentar informar o maior número de pessoas possível, que a gente acredita que pessoas bem informadas podem tomar decisões mais conscientes. Então, os recadinhos de praxe aí, pessoal, quem ainda não está inscrito no canal do YouTube, por favor, se inscreva. Se você está gostando desse conteúdo, compartilhe com as pessoas que você pode achar que pode ter interesse por esse conteúdo, espalha para o seu parente, para o seu vizinho. Não esquece de clicar lá no sininho para receber a notificação de quando vai começar mais uma live. E não esquece também de se inscrever na comunidade do Facebook, né? Tem um link na descrição do vídeo aí. A comunidade do Facebook é bem interessante, tem bastante interação, vale bastante a pena, recomendo vocês entrarem na comunidade do Facebook. E você pode também se inscrever no grupo do Telegram, que também está no comentário aqui na descrição desse vídeo, e você pode escutar essas lives também no Spotify. Então, todos os canais que você pode acessar a gente. E recentemente agora nós estamos também transmitindo essas lives ao vivo para o Instagram. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, um tema que causa um pouco de dúvida nos pacientes em relação aos efeitos dos raios solares, né, o efeito da radiação ultravioleta nos nossos olhos. É para isso que a gente vai estar aqui com a doutora Thaís, vou já colocar ela aqui. Oi, Thaís, boa noite. Boa noite, Ale. Boa noite a todos. É sempre uma honra estar aqui toda quarta-feira na live, seja participando da live quanto no chat. Então, é bem-vindo a todos que estão aqui pela primeira vez e a todos aqueles que estão toda semana, né? Continuem compartilhando, enviando para os amigos, para a família. É muito importante essas informações que a gente compartilha com vocês de todo o coração aqui e contamos sempre com vocês para estarmos juntos aqui nessas lives de quarta-feira. Legal, e isso vira um conteúdo que é um conteúdo super rico, né, Thaís? Tem bastante coisa já aí no canal que as pessoas depois podem tirar algumas dúvidas depois. E aí, Thaís, então hoje a gente vai falar sobre a importância da proteção contra a radiação ultravioleta para a saúde dos olhos, né? Então, eu queria já começar a explicar um pouquinho, né, o que é a radiação ultravioleta, o que ela pode promover no olho. Vamos começar batendo papo aí. É muito importante esse assunto, porque grande parte do Brasil, né, tem uma grande exposição aos raios UV, né, principalmente na região tropical que a gente vive, aqui principalmente no norte, temos muitos trabalhadores, inclusive, que ficam direto no sol, né, pescadores e pacientes ou internautas que trabalham em áreas externas, né, muita construção, enfim. A gente sabe que a gente está exposto no dia a dia, tanto no trabalho, quanto apenas ao sair de casa, né? Então, não tem como a gente fugir dos raios ultravioleta, né, que são produzidos pelo sol. E ao longo do tempo, isso é acumulativo, né, Ale? Então, a gente vai se expondo aos raios ultravioleta ao longo da vida. E tem um lado bom, né? A gente sabe que quando a gente é criança é importante a gente ter uma exposição solar até para o desenvolvimento e até para diminuição, né? A gente sabe, tem uns estudos mostrando que os raios ultravioleta são bons, são benéficos em certos horários do dia, para o desenvolvimento ocular, até mesmo para impedir o crescimento da miopia. Mas a gente sabe que a grande maior parte do tempo que a gente se expõe ao sol, a gente se expõe no horário não devido, né? Que é meio-dia, 11 horas da manhã, no período de 1 da tarde. Então, a gente pode ter prejuízo à visão, principalmente a longo prazo. Então, a gente vai falar mais para frente de cada doença que pode ser afetada por isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar é do pterígio, né? Que é aquela carne crescida que se forma nessa região branca do olho, principalmente na parte de dentro. Tem o fator predisposição familiar, mas essa exposição solar frequente ao longo do tempo pode fazer com que o próprio organismo crie mecanismos de defesa, né? Então, essa membrana que se forma aqui nesse cantinho do olho é como se fosse o organismo tentando cobrir os olhos do sol, né? Então, a gente vê muito isso aqui na região norte,
e é uma das primeiras cirurgias que a gente vê quando está aprendendo oftalmologia, e é muito comum, é o dia a dia do consultório. A maior parte das vezes, essa pelinha ela é pequena, não afeta tanto a visão, mas ao longo do tempo ela pode causar um grau alto de astigmatismo, que é quando tem distorção da imagem, e pode causar coceira, ardência, vermelhidão. Então é importante os pacientes que têm essa pelinha, né, procurarem oftalmologista para avaliação. E proteger os olhos do sol o máximo possível. Legal. E é muito comum, né, Thaís, assim, a gente vê isso realmente pessoas que estão expostas, né, com, falar, as pessoas que trabalham na praia, né, pescador, enfim, pessoa que trabalha ali na barraquinha, né, enfim, algumas pessoas, assim, a gente vê bastante isso. E aí, assim, eles sempre confundem, né, o paciente sempre confunde, às vezes, alguns deles confundem aquela carne crescida com a catarata, né? Então, lembrar que são duas coisas diferentes, né, Thaís? Como é que a carne crescida, ou pterígio, né, é uma alteração ocular que dá para ver bem a olho nu, né, como você me falou daqui no cantinho. E aí, assim, o paciente se pergunta, doutor, e precisa operar, né? Como é que tu conduz isso? Como é que tu responde essa pergunta do paciente? Quando é que opera? Quando é que não opera? Como a gente conversou, eu gosto muito de avaliar primeiro assim, o quanto aquilo está incomodando o paciente, né? Quando tem casos de fica vermelho, inflama recorrentemente, né, várias vezes no ano, a gente costuma indicar mais precoce a cirurgia. Agora, quando realmente não incomoda o paciente, é uma questão mais estética, aí pode escolher o dia de operar, não tem nenhuma uma urgência. Mas eu costumo acompanhar esses pacientes a cada 6 meses, até para ver se não está crescendo, até para ver se não está se transformando em outra coisa. Eu já vi casos em que a gente achava que era uma carne crescida e já está se transformando numa massa, né, numa coisa que realmente pode evoluir ao longo do tempo para uma coisa pior. Então, a gente tem que ficar de olho nesses pacientes, acompanhar, e aqueles casos que estão crescendo ou estão incomodando ou inflamando, a gente acaba operando mais precocemente. A cirurgia do pterígio, dessa carne crescida, é uma cirurgia relativamente rápida. Hoje em dia a gente tem cirurgias que nem dá ponto, né, que a gente usa cola biológica, né, então uma cola que faz com que a gente use um pedacinho da parte branca que não está afetado e coloque no local onde estava essa carne, e o paciente tem uma recuperação rápida, 2 semanas ele já está 100%. Então é uma cirurgia bem segura e tranquila. E é uma coisa que ajuda também bastante na comodidade do pós-operatório, né? Não precisa dar ponto, né? Então, o paciente antigamente ficava com ponto, ficava aquela sensação de sempre de areia no olho. Hoje as técnicas mudaram realmente, a gente usa bastante a cola biológica. Isso faz com que a recuperação pós-operatória seja bem, bem mais rápida. E aí, Thaís, assim, todo paciente com pterígio precisa operar? Sei que já falaste que tem uma questão mais estética, que quando acomete, mas assim, todo paciente vai precisar operar? Assim, que é uma dúvida que eles ficam, doutor, isso vai crescer? Acho que isso é uma pergunta. E a outra pergunta que eu queria te fazer, doutor, volta? Então, o pterígio depois que operar, volta? Então, muito importante essa pergunta. Existe algumas vezes em que essa carne crescida a gente chama de pinguécula. Na realidade, ela não se transformou ainda no pterígio, né? Ela está naquela fase inicial. Esses casos não se opera, a gente acompanha. E nos casos em que essa pelinha, né, essa carne crescida é pequena e não atrapalha a visão, não causa inflamações, a gente vai acompanhando. Então, não necessariamente é preciso operar. Como eu falei, eu gosto de operar os casos em que realmente tem indicação, como inflamações recorrentes, quanto a questão estética, e até mesmo quando ela está crescendo mais do que o normal, mais rapidamente que o normal. Aí, essa questão... Qual foi a outra pergunta? Desculpa, Lê. A outra pergunta Se foi em volta, relação né? à recidiva. Isso, então, 15% dos casos de carne crescida podem voltar, né? Então, uma das coisas que tem diminuído muito a chance de voltar é justamente você fazer esse transplante, né? Que é pegar esse pedacinho do olho que não tá, da parte branca que não está afetado e colocar no local onde você removeu a carne crescida. Isso diminui a chance de voltar. Existem outras técnicas em que você só tira, né? Sem o transplante. Então, aí acaba tendo uma recidiva, voltar a ter essa carne crescida muito maior. Então, hoje em dia as taxas são menores, mas pode acontecer em 15% dos casos. Bacana. Tem uma pergunta da Socorro aqui que eu achei interessante. Olha, essa carne crescida pode ser retirada junto com a cirurgia de catarata ou tem que ser feita uma de cada vez? Muito boa pergunta, viu, Socorro?
É assim, como eu falei, essa carne crescida ela pode causar um astigmatismo, que é a distorção da imagem, tanto para longe quanto para perto. Então, a gente costuma indicar a remoção dessa carne crescida antes da cirurgia de catarata, para até ver como é que vai ser a recuperação desse grau. E aí, depois de um mês e meio, já dá para fazer a cirurgia de catarata. Que aí você vai fazer o cálculo da lente que vai colocar dentro da catarata, do local da catarata, mais precisamente, né? Tem menos riscos de você ter que ter uma distorção no grau, né? Porque você não operou a carne crescida antes. Então, isso é uma pergunta legal, que a gente... Quando é que a gente opera? Também quando vai operar a catarata, né? Primeiro faz a carne crescida, uns 30 dias depois já faz a catarata. Perfeito. A não ser que realmente seja muito pequenino, socorro, que a gente veja que não vai interferir na medida do grau, aí você pode fazer numa tacada só. Mas, em geral, se for grande mesmo, melhor que você tire antes. Thaís, aí, beleza, então falamos um pouquinho de pterígio, né? Vamos avançando um pouquinho, vamos de fora para dentro, né? Qual a outra causa de outra doença ocular relacionada à exposição ultravioleta? Como a gente falou, né, que as pessoas confundem muito a carne crescida com a catarata, né? O que seria a catarata? Para quem ainda não assistiu nossas lives, temos aí no canal várias lives sobre catarata, o que é esse tipo de cirurgia, o que causa, mas é sempre bom relembrar o que é a catarata. Então, a catarata, na realidade, é como se a lente natural do olho, que fica logo depois da menina dos olhos, ela ficasse opacificada, ou seja, um vidro fosco, né? Ela é transparente e ao longo da vida ela vai se transformando num vidro fosco. Até chega uma hora que o paciente começa a observar que as coisas ficam meio sem contraste, acinzentadas, e até mesmo começa a não conseguir enxergar para longe ou para perto, dependendo do tipo de catarata. Então, o que acontece com o sol? Os raios ultravioletas acabam acelerando esse processo de envelhecimento ocular. E aí, o processo de envelhecimento sendo mais rápido, pela questão do estresse oxidativo e da exposição aos raios, vai fazer com que a catarata apareça mais precocemente. Então, esses pacientes internautas ou pacientes que trabalham com exposição solar contínua sem proteção, eles têm uma catarata mais precoce. Então, a gente vê pacientes pescadores de 40 anos com uma catarata avançada, porque não tiveram a proteção correta, adequada, durante a vida, né? Perfeito. E aí, Thaís, vamos avançar um pouquinho na questão da catarata, né? Como é que é o tratamento da catarata hoje? Como é que se faz as técnicas de catarata? Então, a catarata é ainda uma doença ocular que a gente tem que fazer o tratamento cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico, ele é o padrão ouro para o tratamento da catarata, através de cirurgia. Então, hoje em dia, as técnicas são muito mais avançadas, então a cirurgia de catarata se torna uma cirurgia muito mais rápida, né? E pode ser feita um olho num dia e depois de um mês já faz, ou 20 dias já faz o outro olho. E dentro dessa cirurgia, o que é feito? Você remove a lente natural do olho através de um ultrassom, que vai aspirando essa catarata, e depois disso você coloca uma lente artificial dentro do olho, e hoje em dia essas lentes artificiais já têm a proteção UVA, UVB, né? Então a gente tem umas lentes bem modernas hoje em dia, que já protegem a retina, o fundo do olho, que é a parte de trás da visão, desses raios ultravioleta através da cirurgia de catarata. Isso é uma coisa muito legal. E até mesmo para quem usa Legal. lente de contato, né? Lente de contato também hoje em dia já tem algumas lentes de contato que tem proteção UVA, UVB, e a própria lente do óculos, né? Que a gente usa ou o óculos fotocromático ou os óculos transparentes que já tem a proteção UVA, UVB também. Legal, bacana. Isso legal foi uma pergunta que tá da Olga, né? A Olga perguntou: gostaria de saber se todas as lentes intraoculares importadas têm fator de proteção. Grande maioria, sim. Legal, Olga. Bom, então falamos da catarata, que é uma das causas pode ser acelerada pelo sol, né? Paciente que, como você bem falou, né, está mais exposto a raio solar também tem essa predisposição a ter a catarata mais cedo, né? Lembro, um tempo atrás eu atendi um paciente que era jogador de futevôlei, então vivia no sol, rapaz de 40 e poucos anos, aí já com uma catarata razoável. E aí, Exatamente. assim, lembrar, né, se você realmente está exposto a muito sol, né, você tem que utilizar proteção, como a Thaís bem já falou, né. Thaís, aí, bom,
Qual a outra causa, né? Vamos aprofundando um pouco mais, né? Qual a outra causa de alteração ocular relacionada à radiação ultravioleta? Acho que antes da gente entrar na parte da retina, que também é muito importante, é relembrar também da questão da pele, né, Alexandre? A gente estava Sim, conversando sim, sobre isso. sim. O sol ele não faz mal só para o olho, tá, gente? O sol em excesso ele faz mal para todos os órgãos do organismo, principalmente o maior órgão do nosso corpo, que é a pele. Então, quem já tem predisposição genética pode desenvolver tumores na pele, né, que a gente chama de melanoma. É como se formasse um pigmento que vai crescendo ao longo do tempo e pode se transformar numa questão maligna, né, que a gente chama de melanoma. E esse melanoma pode ocorrer tanto na pálpebra, na parte de fora aqui do olho, como na parte de dentro, né, que tem a predisposição genética. E também alguns outros tipos de tumores podem acontecer na pálpebra por questão de exposição ao sol. Então, assim, o uso do óculos de sol, quando você está na praia, em ambientes externos, ele é essencial para qualquer idade, né, desde criança até adulto. Para quem trabalha no sol constantemente, também usar o óculos de proteção total. E mesmo aquelas pessoas que, por exemplo, são motoristas, né, acham que não precisa de usar óculos porque está dirigindo, né, está protegido pela película, por exemplo. Na realidade, tem muita exposição solar quem dirige o dia todo. Então, o óculos fotocromático ou de sol é bem importante para quem dirige também. Então, é muito importante proteção ao sol total, né, tanto filtro solar quanto o uso de óculos escuros. E aí, falando da parte interna do olho, né, da retina, que é essa fina camada da parte de trás do olho, que a gente chama de uma película, né, que transmite a luz que chega nos olhos para o cérebro e quando volta do cérebro se transforma numa imagem. Então, eu falo que a retina é o órgão mais importante dos olhos, porque ele faz a gente enxergar as pessoas, faz a gente ler, né, a parte central da retina faz a gente ler. Então, é possível ver as imagens através da retina. Então, imagine que a retina ela é um órgão muito delicado e sensível ao sol. Então, qualquer raio ultravioleta que entra pela parte do meio dos olhos, passa pela lente natural e vai lá para trás para se transformar numa imagem, ele também tem a parte maléfica, né, Alexandre? Ele pode, ao longo do tempo, causar alguns danos na retina, principalmente em pacientes que têm predisposição genética. Então, uma das doenças que podem acontecer pela exposição do sol frequente chama-se degeneração macular relacionada à idade, que são pequenos depósitos no centro da retina, pacientes acima de 60 anos, e que começam é como se tivesse uma falha no centro da visão que não conseguisse limpar a retina, né, desses detritos que vão se formando ao longo da idade. Então, se você tem uma pele muito clara, tem uma histórico familiar de degeneração macular da idade, acima dos 40 anos, a proteção solar tem que ser muito feita, porque é um risco muito maior. Então, é importante, acima dos 40 anos, fazer o exame de mapeamento de retina, avaliação com um especialista, para ver se não tem sinais dentro do olho que possam demonstrar essa degeneração macular e receber as orientações devidas, né, Alexandre, de proteção do olho. Perfeito. E aí, Thaís, acho que uma das coisas que seria interessante é te comentar, né, quais são os principais sintomas dessa doença, né, que tu falaste, que é degeneração macular relacionada à idade, né, mas a gente abrevia como DMRI. Os sintomas da DMRI, nas fases iniciais, que a gente chama de DMRI seca, né, em que ela só tem os pequenos depósitos, dificilmente o paciente tem sintomas. Por isso que é importante que acima dos 45, 50 anos, faça avaliação periódica, principalmente se você tiver histórico familiar. Agora, quando ela vai avançando ao longo do tempo, tanto na degeneração seca, quando ela se transforma na úmida, que é quando tem uma pequena ferida na retina, o paciente pode ter distorção da imagem central. Então, ela olha para o rosto das pessoas e vê manchas, vê distorções, por exemplo, não consegue ver o nariz, às vezes não consegue ver aqui a região do olho da pessoa, ou quando vai ler, percebe que as letras estão faltando manchadas ou tortas no centro, pequenas manchas pretas ali no centro da visão. Então, o paciente tem muita dificuldade de leitura quando ele já está com uma degeneração moderada. Né? Então, é muito debilitante para o paciente perceber que ele tem isso. Então, o ideal seria prevenir, né? Antes de acontecer isso, ele está fazendo acompanhamento com um oftalmologista, de preferência com retinólogo.
Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista a nossas lives toda quarta-feira às 20 horas. Até o próximo episódio.